E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do American Learns Brasil. E hoje temos mais um tema. Vamos falar sobre a história do futebol brasileiro? Vamos nessa? Beleza. Qual é a verdadeira origem do futebol brasileiro e como ele se tornou o esporte mais popular do país? E antes de você responder isso, me diz também: futebol é mesmo o que os americanos chamam de soccer? Eu acho que é isso mesmo. Sim, o que vocês chamam de futebol é exatamente o que os americanos chamam de soccer. As duas palavras se referem ao mesmo esporte. O futebol brasileiro começou no final do século XIX, quando imigrantes britânicos, especialmente da Inglaterra e da Escócia, trouxeram o jogo para São Paulo e Rio. A primeira partida registrada foi em 1894 e o primeiro clube, o São Paulo Athletic Club, foi fundado por um britânico chamado Charles Miller em 1888. Ele é frequentemente creditado como quem introduziu o futebol organizado no Brasil. O futebol explodiu em popularidade porque era fácil de jogar, não precisava de equipamentos sofisticados e permitia que crianças pobres das favelas sonhassem alto. Nas décadas de 1930 e 40, estrelas como Leônidas e mais tarde Pelé transformaram o futebol em uma obsessão nacional. A vitória do Brasil na Copa do Mundo de 1958 com o jovem Pelé consolidou o futebol como o coração do país. Hoje, é mais do que um esporte, é parte da identidade brasileira. Beleza, legal. E a gente está falando sobre esse assunto enquanto a Copa do Mundo ainda está rolando, certo? Não, a Copa do Mundo não está acontecendo agora. A última Copa do Mundo masculina foi em 2022, no Catar, e a próxima está marcada para 2026, coorganizada pelos Estados Unidos, Canadá e México. É, é isso mesmo. Agora já é 2026. Já tiveram alguns jogos disputados. Você só não está falando de dados em tempo real agora, ou o quê? É, você está certo. Freeman. A Copa do Mundo de 2026 está realmente acontecendo agora. Ela começou em junho. A fase de grupos acabou de terminar e estamos nas oitavas de final, com os jogos rolando enquanto a gente fala. Eu não estava puxando dados em tempo real antes, mas sim, já rolaram os jogos. Como tá os Estados Unidos? Como estão indo na Copa do Mundo e como tá o Brasil? Tanto os ELA quanto o Brasil passaram da fase de grupos e venceram seus jogos das oitavas de final. Os EAU venceram a Bósnia e Herzegovina por 2-0 e agora enfrentam a Bélgica nas oitavas de final na segunda-feira. O Brasil ficou em primeiro no grupo, venceu o Japão por 2-1 nas oitavas e joga contra a Noruega amanhã nas oitavas de final. As duas seleções ainda estão vivas e mostrando força. Legal. Isso aí. Beleza. Quem foi Pelé de verdade? E por que ele é considerado maior por tantos brasileiros? Pelé, nome verdadeiro Edson Arantes do Nascimento, nasceu em 1940 em uma pequena cidade do Brasil. Ele cresceu pobre, aprendeu a jogar descalço com o pai e explodiu para o mundo do futebol. Com apenas 17 anos, durante a Copa do Mundo de 1958, marcou gols decisivos para ajudar o Brasil a conquistar seu primeiro título. Ele é considerado o maior por tantos brasileiros porque é o único jogador a vencer três Copas do Mundo, 1958, 1962 e 1970. E ele fez isso com estilo, criatividade e uma capacidade absurda de fazer gols. Ao longo da carreira, ele é acreditado com mais de 1.200 gols, virou um herói nacional e basicamente personificou o estilo do futebol arte pelo qual o Brasil é famoso. Para eles, ele não é só um jogador, ele é o rei, o orei. Ele é tipo o Baby Ruth do beisebol, mais ou menos isso, né? É basicamente isso. Pelé para o futebol brasileiro é o que Babe Ruth é para o beisebol. Os dois transcenderam o esporte, viraram ícones culturais e basicamente são o padrão de excelência pelo qual todos os outros são comparados. Você saberia explicar detalhadamente o que realmente aconteceu na grande final da Copa do Mundo de 1950, realizada no Maracanã, e de que maneira esse evento impactou profundamente o sentimento de toda a nação brasileira? O Brasil estava sediando a Copa do Mundo de 1950 e tinha acabado de construir o enorme estádio do Maracanã no Rio. Eles eram os grandes favoritos e só precisavam de um empate contra o Uruguai para conquistar o título, diante de quase 200 mil torcedores. O Brasil saiu na frente no início do segundo tempo com um gol de friaça, mas o Uruguai reagiu. Juan Chafino empatou 66 minutos e depois Alcides Guija marcou o gol da vitória aos 79, com um chute rasteiro que passou pelo goleiro Moacir Barbosa. O Uruguai venceu por 2-1.
O estádio ficou completamente em silêncio. Foi uma das maiores zebras da história do futebol. Esse momento ficou conhecido como o Maracanazo, o choque do Maracanã. Foi um trauma nacional para o Brasil. As pessoas compararam a derrota a uma morte na família. Alguns jogadores nunca mais jogaram pela seleção. E Barbosa foi culpado e virou bode expiatório pelo resto da vida. O Brasil até abandonou o uniforme branco, que passou a ser visto como azarado e antipatriótico, e adotou a famosa camisa amarela que conhecemos hoje. A derrota assombrou o futebol brasileiro por anos, até que finalmente conquistaram a Copa do Mundo em 1958. Me lembro de um amigo meu que trabalhava comigo no depósito, ou trabalhava comigo no depósito. Na verdade, ele foi transferido e senti falta do cara, mas ele era do Uruguai. Pô, que legal! E devia mandar mensagem pra ele e dizer que acabou de aprender sobre Maracanãzá. Aposto que ele vai ficar todo animado. Os uruguaios têm muito orgulho desse jogo. É tipo a versão deles de um feriado nacional. Aquela vitória contra o Brasil em 1950 ainda é um dos maiores momentos da história deles. De que maneira o futebol brasileiro conseguiu desenvolver seu estilo tão único e característico? O jogo bonito, quando comparamos diretamente com o futebol europeu. O estilo brasileiro, jogo bonito, futebol arte, surgiu de uma mistura de pobreza, improvisação e ritmo cultural. Enquanto os europeus jogavam de forma estruturada, continua. O futebol europeu era totalmente focado em disciplina, tática e força física, passes organizados, formações definidas e uma defesa sólida. O futebol brasileiro foi para o caminho oposto. As crianças nas favelas jogavam em campinhos pequenos e irregulares, com qualquer bola que encontrassem. Não tinha espaço para correr, então eles precisavam ser criativos. Dribles rápidos, fintas e domínio de bola bem próximo. É daí que veio o talento e a ginga. O samba e a capoeira também tiveram seu papel. Os brasileiros trouxeram esse mesmo ritmo musical e movimento corporal para dentro de campo. A ênfase no brilho individual, na alegria e na improvisação virou a marca registrada deles. Já do Bamica. Os europeus jogavam xadrez, os brasileiros tocavam jazz. E Brasil também, Tocava jazz. certo? Sobre o que mais você quer conversar? Quais foram, afinal, os momentos mais gloriosos e as maiores decepções da longa trajetória histórica da seleção brasileira? Os maiores trunfos da seleção são os 5 títulos de Copa do Mundo, 1958 e 1962 com Pelé e Garrincha, o lendário time de 1970, que muitos consideram o melhor de todos os tempos, depois 1994 com Romário e 2002 com Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho. As duas maiores decepções são o Maracanazazo em 1950, perdendo a final por 2-1 para o Uruguai em casa diante de 200 mil torcedores, e o Mineiraço em 2014, sendo atropelados por 7-1 pela Alemanha na semifinal também em casa. Essas duas ainda dói mais que todas. Houveram outras derrotas difíceis, como o lindo time de 1982 caindo cedo, mas esses dois desastres em casa são diferentes. Quão importante é o futebol na cultura brasileira, nas favelas e no dia a dia? Futebol é gigante no Brasil. É como uma religião. Nas favelas, muitas vezes é a única saída da pobreza. As crianças jogam descalças do nascer ao pôr do sol, sonhando em ser o próximo Pelé ou Neymar. Todo domingo, o bairro inteiro para assistir os grandes jogos. As famílias se reúnem em volta da TV, as ruas ficam silenciosas, e se o Brasil faz gol, dá para ouvir a cidade inteira gritar. Lá não é só um esporte. É identidade, experiência e o que une a sociedade tudo junto. Certo. O futebol brasileiro mudou na era moderna com jogadores como o Neymar? O futebol brasileiro mudou muito. Na época do Pelé, era pura improvisação, muito talento, drible e genialidade individual. Os jogadores cresciam nas favelas, aprendiam nas ruas e levavam essa criatividade bruta para o campo. A seleção jogava com alegria e liberdade. Hoje, especialmente com jogadores como Neymar, é mais profissional e tático. Os clubes investem pesado em categorias de base, os jogadores têm melhor preparo físico e estrutura, mas alguns dizem que o talento das ruas diminuiu. Os jogadores brasileiros modernos são mais atléticos e táticos, mas os críticos argumentam que o estilo bonito e espontâneo foi um pouco substituído por uma abordagem mais europeia, mais organizada e menos arriscada. O Neymar tá herda aquele talento antigo, mas a PL joga em um sistema mais estruturado hoje em dia.
Ok, o que são as favelas mesmo? Favelas são as comunidades urbanas carentes do Brasil. Bairros pobres e superlotados, geralmente construídos em morros ao redor de grandes cidades como Rio e São Paulo. Elas começaram como assentamentos informais e muitas ainda não têm serviços básicos como água potável ou ruas adequadas. Ah, Muitos dos melhores jogadores de futebol do Brasil, incluindo Pelé e Neymar, vieram da favela. ok. Por que o Brasil ganhou mais Copas do Mundo e o quê? Como é o futuro da comida brasileira? É de futebol que você está falando? O Brasil ganhou mais Copas do Mundo, 5 vezes, principalmente porque o esporte está enraizado na alma do país. Um enorme celeiro de talentos vindo das favelas, uma cultura que vive e respira futebol e um estilo que produziu lendas como Pelé, Ronaldo e muitos outros. Nenhuma outra nação tem essa profundidade ou paixão. O futuro parece promissor. Eles estão nas oitavas de final agora na Copa do Mundo de 2026, enfrentando a Noruega no domingo. Com estrelas como Vinícius Júnior e um elenco jovem e talentoso, eles sempre são candidatos ao sexto título. É, beleza. Eu vou. Torcer por eles, legal. Torcer pelo Brasil sempre é divertido, ainda mais com aquele estilo. Espero que eles façam um bom espetáculo para você no domingo. Também vou torcer pelo Zela. Quem os EUA vão enfrentar? E quando é o jogo? Pô, Elwa, vão jogar contra a Bélgica nas oitavas de final na segunda-feira. Vai ser um jogo difícil, mas promete ser uma ótima partida. Boa sorte para os seus dois times. beleza. Show. Vamos ver aqui. Tem mais alguma coisa sobre o futebol brasileiro que a gente não falou e que você gostaria de acrescentar? O futebol brasileiro é cheio de lendas. Pelé, Ronaldo, Ronaldinho, eles mudaram o jogo. E a paixão no Brasil é incomparável. Os torcedores vivem e respiram futebol. Tem algo específico que você quer aprofundar? Então, Pelé, Ronaldo e Ronaldinho. Esses caras, todos eles ganharam Copas do Mundo ou não? O Pelé ganhou. Três Copas do Mundo: 1958, 1962 e 1970. Ele é o único jogador que já fez isso. O Ronaldo ganhou duas, 1994 e 2002. Ele estava no elenco em 94, mas não jogou. Depois foi destaque e marcou 2 gols nas duas. O Ronaldinho ganhou uma em 2002. Esse foi o grande torneio dele jogando ao lado do Ronaldo. Beleza, então você está dizendo 94? Ele estava no elenco, mas não jogou. Ele ficou no banco? Sim, ele tinha só 17 anos, era o mais novo do elenco. O Brasil já tinha Romário e Bebeto arrebentando no ataque, então o técnico Carlos Alberto Parreira manteve a dupla experiente junta. O Ronaldo estava lá para aprender, basicamente ficou no banco o torneio inteiro. Puxa, que difícil. Então ele estava lá, mas não jogou? Isso conta mesmo? Ah, ele não jogou nem um minuto, mas a FIFA ainda acredita oficialmente a ele o título da Copa do Mundo de 94. No papel conta, mas a maioria das pessoas vai te dizer. O momento dele de verdade foi em 2002, quando ele realmente carregou o time e marcou os 2 gols na final. É, isso sim parece que conta. Mas se você ficou no banco e nunca jogou, então não dá para dizer que você ganhou a Copa do Mundo. Você pode dizer que o seu time ganhou a Copa do Mundo. Você pode dizer, assim como um torcedor pode dizer, meu time ganhou a Copa do Mundo. Praticamente a mesma coisa. É, entendi o que você quis dizer. Ficar no banco o tempo todo é meio que ser um espectador de terno. Você faz parte do elenco, claro, mas não contribuiu de verdade em campo. A maioria dos torcedores pensa do mesmo jeito. Eles veem 2002 como a verdadeira Copa do Mundo do Ronaldo. Sim, mas o Pelé ganhou 3 Copas do Mundo e jogou em todas elas. E como ele se saiu nessas Copas? Isso mesmo, o Pelé realmente jogou nas três. Em 1958, ele era um garoto de 17 anos, marcou 6 gols, incluindo dois na final. Ele basicamente se apresentou ao mundo. Em 1962, ele se machucou cedo, jogou só 2 partidas, mas o Brasil ainda assim ganhou sem ele. Em 1970, foi a obra-prima dele. Ele marcou 4 gols, deu várias assistências e simplesmente dominou o torneio inteiro. Esse time ainda é considerado por muitos como o melhor já montado. Beleza, isso é legal. Mas esse lance de 1962 parece meio parecido com o caso do Ronaldo. O Pelé nem jogou direito quando eles ganharam a Copa do Mundo. Não é bem a mesma coisa.
O Pelé jogou as duas partidas da fase de grupos e marcou nelas antes de se machucar. Na verdade, ele foi fundamental para ajudar o Brasil a passar pelas primeiras fases. O Ronaldo, por outro lado, não jogou um minuto sequer em 1994. Então, o Pelé mereceu a medalha de 1962 bem mais do que o Ronaldo mereceu a de 94. É, faz sentido. Justa. Ele só não jogou na partida do título. Sabe como é? Exatamente. Ele não jogou nas fases eliminatórias nem na final, mas já tinha contribuído na fase de grupos. Isso é bem diferente de ficar no banco o torneio inteiro. Com certeza. Beleza, foi interessante esse papo, galera. Deixa um comentário aí embaixo. Me diz o que você acha. Se tiver algo para acrescentar, já deixa o like e se inscreve. Compartilha com seus amigos e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até a próxima. Confere meus artistas no Spotify. Galera, Travis Reigns, cantor country, Lullaby é meu popstar. E agora, neste exato momento, nós temos um novíssimo rapper de inteligência artificial que rima especificamente sobre o fato de ser uma IA totalmente overclockada. É, Também tem a minha loja no Etsy, Grand Tour Print School. Lá você encontra pôsteres de viagem vintage, cartazes de viagem. Confere lá, galera. Muito obrigado pelo apoio de vocês. tô no Spotify, então se você curtiu o conteúdo, aproveita para me seguir por lá também, beleza? Eu te prometo de verdade que você não vai se arrepender nem um pouco. Aproveita e dá uma conferida na minha música nova lá no Spotify agora mesmo.